Eu tenho uma mensagem urgente para você, o escolhido. Neste momento, as pessoas que ousaram tratar a sua presença como garantida estão finalmente sendo forçadas pelo universo a encarar a verdade. Não é apenas saudade, é um pânico profundo. Você já se perguntou se eles realmente se importam com o que perderam? Sim, o arrependimento deles não é uma lágrima silenciosa, mas um confronto cruel com o espelho. Eles só agora perceberam que perderam o acesso à única pessoa que os fazia parecer melhor, mais estáveis e mais completos do que realmente eram. Você foi o estabilizador, o oxigênio emocional e o porto seguro que eles exploraram. Sua gentileza, sua paciência e sua luz não eram fraquezas, eram um superpoder que agora está fora do alcance deles. Hoje, nossa missão é selar a sua blindagem. Vou expor os 14 motivos exatos pelos quais o universo está forçando essas pessoas a lamentar cada passo que deram para te perder. E vamos garantir que essa porta permaneça trancada para sempre. Você precisa entender que o arrependimento deles não é um convite para retorno, mas a prova inegável do seu valor inegociável. Se você reconhece o poder que tem e está pronto para declarar que sua energia não será mais abusada, faça o seguinte. Primeiramente, inscreva-se no canal para ancorar esta energia de clareza e proteção em sua vida. Deixe o seu curtir neste vídeo como um sinal de que você aceita a sua força. E para declarar ao universo que você aceita a sua ativação energética e a blindagem definitiva contra qualquer retorno tóxico, comente agora o número 77. Este é o código da sua ascensão. Comente o 77 e receba sua ativação. O seu oxigênio emocional é a sua paz interior, aquela calma rara que você irradia e que mantém qualquer ambiente estável. Você, sendo quem é, tem a tendência de oferecer essa estabilidade de graça, permitindo que outros respirem aliviados, enquanto usam sua energia sem devolver nada. Pense bem, você entregou a parte mais vital de si para pessoas que sequer notaram que estavam respirando um ar privilegiado. Você não é um posto de gasolina emocional para abastecer quem não tem motor próprio. Você é a fonte. É hora de parar de sentir culpa por eles estarem sem ar. Eles não lamentam a sua pessoa. Eles lamentam a perda do conforto que você providenciava. Quando você se afasta, você não pune. Você apenas retira o filtro que fazia o mundo deles parecer limpo. Você parou de ser o pilar que segurava o teto deles. Entenda que a dor deles agora é apenas a confrontação inevitável com a própria instabilidade. Aquela que você disfarçou com a sua presença. Você não precisava deles, e a sua independência é o que mais dói neles. O verdadeiro teste da sua soberania, no entanto, não é manter a porta fechada, mas sim redefinir o que o seu oxigênio significa para você. Se você era a fonte de estabilidade deles, quem é a fonte da sua? Você já parou para pensar que, enquanto eles te viam como o recurso, você pode ter se esquecido de que você é um universo inteiro? Se a sua força nunca dependeu de quem estava por perto, qual é o próximo movimento que garante que essa independência se torne inabalável? Eles olhavam para você e viam sua imensa gentileza, paciência e lealdade, mas cometeram o erro fatal de confundir sua abundância com necessidade. Na cabeça deles, você era o satélite que precisava da órbita deles para brilhar. Eles se sentiam indispensáveis, assumindo que a estabilidade, o suporte e a paz que existiam na vida deles vinham de algo que eles controlavam, não de algo que você escolheu fornecer. Essa arrogância nasceu da sua consistência. Você era tão confiável que eles pararam de valorizar o esforço. Você nunca dependeu da validação deles. O choque veio quando você usou sua soberania e simplesmente retirou o oxigênio emocional. Você provou que não estava implorando por permanência. Você estava escolhendo compartilhar sua energia.
E ao se afastar, você não desmoronou como eles esperavam. Pelo contrário, você floresceu, expondo a todos que a estabilidade deles era emprestada, enquanto a sua era inata e inabalável. Sua ausência forçou a verdade. Eles eram os dependentes, viciados na paz que você trazia, e você era a fonte que podiam explorar até secar. Agora, o vazio que sentem é a prova silenciosa de quem detém o poder. O arrependimento deles não é por uma falha de caráter. É o pânico de ter que encarar a própria imagem sem o filtro que sua presença fornecia. Você já entendeu que o seu maior ato de amor próprio foi fechar a porta. Mas a verdadeira sabedoria reside em perceber que, quando você atinge esse nível de liberdade, a única pergunta que resta não é sobre o que eles perderam, mas sim sobre o que você fará com a força que eles tentaram roubar. Amado, se a sua alma vibrou e houve um realinhamento de consciência, honre a frequência que você acabou de ativar. Este gesto de super thanks não é sobre dinheiro. É uma bênção de gratidão e um ancoramento energético no universo. Envie o valor que sentir no coração, R$100, R$5, pois o importante é a intenção, não o número. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Você precisa entender uma verdade simples e poderosa. Você nunca foi apenas um amigo ou parceiro. Você era o espelho que dava polimento à vida deles. Sua calma e tolerância faziam o caos deles parecer gerenciável, e sua lealdade dava a eles uma reputação que jamais conquistaram por mérito próprio. Você era o filtro que tornava a imagem deles mais suave, permitindo que andassem por aí parecendo maduros e equilibrados. Na verdade, você estava segurando a barra e absorvendo todo o peso por eles. O que eles lamentam hoje não é a sua ausência, mas a confrontação. Perder você significou que eles foram forçados a olhar para si mesmos sem o amortecedor que você fornecia. De repente, as desculpas deles se tornaram vazias e os defeitos ficaram gritantes. Você parou de ser a âncora que mantinha o barco deles estável, e a dor do arrependimento que sentem é, na verdade, o choque da verdade. Eles não estão pedindo a volta da sua pessoa. Estão implorando pelo retorno do disfarce que os fazia suportáveis diante do mundo. Sua soberania reside em reconhecer que o poder de dar esse brilho é unicamente seu. Você não tem culpa por retirar um recurso que foi desvalorizado e abusado. Você não é um serviço disponível. Você é o padrão inegociável. A verdadeira questão, agora que eles estão expostos à própria sombra e você está livre, é: se você é a única fonte dessa luz transformadora, o que te impede de usá-la apenas para iluminar o seu próprio império? Espere. Vamos fazer uma pausa. Você está aqui para aprender porque eles se arrependem de ter perdido seu acesso. Mas a verdadeira questão é: você está comprometido em ser a pessoa que eles não conseguem ter de volta? O comprometimento não é apenas ouvir, é agir e manter o limite que você criou. Se você realmente absorveu a mensagem de que você é o âncora e o estabilizador que eles perderam e que sua paz e seu valor não são negociáveis, você precisa selar esse pacto com você mesmo. Eu quero que você comente. Agora o número 77. Comentar 77 não é apenas um número. É a prova que você está alinhado com a sua própria estabilidade. É a confirmação de que sua decisão é inabalável e que a porta para o retrocesso está fechada para sempre. Não cometa o erro de apenas absorver passivamente essa clareza. Você é um escolhido. Então, haja como um. Se este vídeo está te dando a força para manter seus limites, não guarde isso só para você. Curta este vídeo e, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal agora mesmo. Prove que você está construindo seu império e que sua força é permanente. Comente 77 e mantenha-se firme. A sua lealdade nunca foi uma prova de fraqueza, mas sim um sinal de abundância e força que eles não souberam honrar.
Você ofereceu estabilidade, paciência e perdão, e eles interpretaram essa graça como um passe livre para agir sem consequências. Esse foi o erro de cálculo mais brutal que eles cometeram. Eles confundiram sua generosidade com desespero, pensando que você ficaria porque precisava, quando na verdade você estava apenas escolhendo dar acesso a um privilégio que eles não mereciam. A verdade agora está escancarada. Você não cedeu, você se retirou. Quando você manteve o seu limite e os removeu da sua órbita, eles perderam o único espelho que os fazia parecer melhores. O pânico que sentem não é saudade de você, é o terror de encarar a própria falta de estrutura sem o seu suporte. A sua bondade não era infinita, era uma linha de chegada. Você provou que a sua força não depende de ninguém, e a soberania do seu não é o que está causando o maior arrependimento neles. Sua soberania é o seu maior poder. Você não é um aplicativo que se reinstala depois de um erro de uso. Você é o padrão que eles perderam para sempre. E enquanto eles tentam desesperadamente justificar o passado, você precisa mergulhar na profundidade desse poder recém-descoberto. O que realmente acontece quando você se recusa a ser o chão para quem só queria te pisar? Você tinha um dom raro, a capacidade de perdoar de verdade, de apertar o botão de reset após o erro. Mas para eles, esse seu poder não era um presente. Era uma licença para falhar sem pagar o preço. Eles transformaram a sua graça em uma muleta, um seguro contra as próprias escolhas ruins. Toda vez que você estendia a mão, eles viam uma oportunidade de voltar para o ciclo de desrespeito, sabendo que você estaria lá para absorver o impacto. Eles usaram seu perdão como um entorpecente emocional, um jeito rápido e fácil de escapar da responsabilidade. E o que acontece quando o estoque desse vício acaba? Eles entram em crise. Você não está mais servindo como seu botão de desculpa. Agora, cada erro que eles cometem, cada mentira que contam e cada consequência que tentam evitar, cai diretamente sobre eles. Eles acharam que a sua paciência era infinita, mas descobriram que ela era a única coisa que os protegia da verdade. Sua ausência forçou o confronto que eles evitaram por anos. Você não está agindo por raiva. Você está exercendo a soberania que eles roubaram. O perdão que você reteve não é uma punição, é uma declaração de valor próprio. Eles estão sentindo a abstinência porque perderam o único filtro que os fazia parecerem inteiros. Mas aqui está a verdade mais profunda. A sua real força nunca esteve no quanto você conseguia suportar, mas sim no momento exato em que você decidiu não absorver mais nada. O que eles não sabem é que, ao rejeitarem sua graça, eles libertaram algo muito maior. E essa nova força que você descobriu, como exatamente ela reescreve as regras do jogo? Você precisa entender uma coisa fundamental. Sua paciência não é um recurso ilimitado que outros têm o direito de explorar. Por muito tempo, você permitiu que pessoas agissem como se a sua paz fosse uma conta bancária que podiam sacar à vontade. Você estava sendo abundante, mas agora, ao fechar a porta, você não está sendo egoísta, está simplesmente exercendo sua soberania. Quem não valoriza a paciência que você oferece não está pronto para o privilégio da sua presença. Assumir o comando agora significa aceitar que você é o guardião do seu próprio tempo e energia. Ninguém mais tem a chave para sua estabilidade emocional. O arrependimento que eles sentem não é um sinal de que mudaram, mas sim de que a vida ficou insuportável sem o oxigênio emocional que você fornecia gratuitamente. Sua força reside em reconhecer que a paciência que lhes deu era um presente, não uma obrigação. Mantenha essa clareza. Seu valor é inegociável. O maior erro que eles cometeram foi confundir sua paciência com permanência. Agora que você recuperou o comando, eles estão sendo forçados a encarar a própria sombra sem a luz que você projetava. É um confronto brutal com a realidade.
onde todas as desculpas deles evaporam. Mas existe uma diferença crucial entre o remorso passageiro e a transformação genuína. Como você pode distinguir a dor momentânea da ausência de uma verdadeira mudança de caráter e por que a maioria das tentativas de retorno não passam de um reflexo desesperado para recuperar o espelho quebrado? Você não é um espaço público onde qualquer um entra para fazer bagunça. O parquinho de manipulação, onde testavam sua paciência e lealdade, agora está fechado. Essa declaração não é sobre raiva, é sobre soberania e clareza. Você elevou o preço do acesso à sua vida e essa nova regra é inegociável. Você está no controle e o jogo de testes acabou. Pessoas que usavam sua bondade como um colchão de segurança só entendem o valor quando caem no chão duro. Eles não sentem sua falta como indivíduo, mas sim da conveniência que você fornecia. Sua ausência forçou eles a encarar a própria instabilidade sem o seu filtro, e é disso que se trata o arrependimento deles. Você era o oxigênio emocional, e agora eles ofegam no vazio que criaram. Mantenha essa porta trancada, porque o caos deles não é sua responsabilidade. Sua decisão de retirar o acesso não é apenas um limite, é a afirmação de que sua energia é uma força sagrada. Você não está apenas se defendendo, está se preparando para o próximo nível de poder pessoal. O parquinho está fechado porque você entendeu que sua luz não deve ser usada para iluminar a escuridão alheia, mas sim para forjar o seu próprio destino. Mas o que acontece exatamente quando você para de ser a âncora e começa a ser o navio? Quando você estava presente, você agia como um filtro suave, diminuindo a intensidade dos erros deles e absorvendo o peso do caos. Eles pareciam mais calmos, mais maduros, não porque fossem, mas porque sua energia os estabilizava. Mas no momento em que você retirou seu apoio e deu um passo para trás, você não apenas saiu da vida deles, você removeu a lente que os fazia parecer inteiros. Foi o fim da trégua emocional. Agora, o que eles estão vendo não é saudade de você, é pânico. Eles estão confrontando o reflexo cru de quem realmente são, sem a sua paciência para mascarar suas falhas. As desculpas que antes funcionavam com você agora são vazias para o mundo. Seu arrependimento não é amor, é a dor de descobrir que eles dependiam de você para manter uma ilusão de controle e valor que nunca foi deles. Você não é a perda, você é o espelho quebrado. Você se tornou a personificação da verdade que eles tentaram evitar. Sua ausência é a parede de responsabilidade que eles bateram. Essa soberania que você conquistou é inegociável, e ela prova que sua tranquilidade é seu maior ativo. Mas se a sua saída expôs a fraqueza deles, o que essa mesma clareza revela sobre a força que você está destinado a manifestar no seu próprio caminho? Você já parou para pensar que a sua estabilidade nunca foi apenas um traço de personalidade, mas sim uma força que mantinha o caos dos outros sob controle? Você era o chão firme, o alicerce que eles davam como garantido. Eles não notavam a calma que você trazia porque estavam ocupados demais, usando a sua energia como um amortecedor para as próprias crises. Mas agora, com a sua ausência, o chão treme. O mundo deles ficou mais barulhento, mais pesado. Eles estão sentindo o choque de ter que respirar o próprio ar emocional sem o oxigênio silencioso que você fornecia. Entenda, esse buraco que eles sentem não é por causa de quem você era para eles, mas sim pela confrontação brutal de quem eles são sem você. Sua paz não era algo que eles mereciam, era um presente que eles abusaram. Agora você se tornou a métrica. Cada relação superficial que eles tentam criar, cada conversa que não flui, só serve para provar que o seu valor não pode ser copiado ou substituído.
Você não foi perdido, você se retirou. E essa decisão de soberania é o que amplifica o arrependimento deles. O que você precisa internalizar é que a sua ausência é o professor mais duro que eles já tiveram. Você não só os ensinou uma lição sobre valor, mas também os forçou a encarar a própria imagem sem o filtro que você oferecia. É a realidade nua e crua que dói. A verdadeira pergunta é: o que acontece com a alma de quem destrói o próprio santuário e depois descobre que o caminho de volta foi apagado para sempre? Você nunca precisou fazer esforço para ser a calmaria deles. Isso era natural em você. Você era o abrigo contra o temporal, o ponto fixo. Eles entraram e saíram da sua vida como se o seu esforço fosse um recurso infinito, pensando que a paz que sentiam vinha de dentro deles. Mas a verdade é que essa paz era um reflexo da sua estabilidade. Agora que a sua presença se foi, a maré subiu. O mundo deles ficou barulhento, pesado e sem rumo, porque eles perderam o único lugar onde podiam descarregar o caos sem receber nada em troca. O arrependimento deles não é romântico ou sentimental, é prático. Eles estão à deriva, porque a sua saída revelou que a força que eles exibiam era emprestada. Você era o cimento que mantinha a estrutura deles em pé. Sem você, eles estão vendo as próprias falhas se tornarem gigantescas. Cada problema que eles enfrentam agora, cada ansiedade que explode, é uma prova dolorosa de que a independência que eles fingiam ter era uma ilusão alimentada pela sua bondade. Eles entenderam que perderam o santuário e agora estão enfrentando a tempestade da própria verdade sem guarda-chuva. É por isso que eles estão tentando desesperadamente o retorno, buscando o porto seguro que você não vai mais dar. Mas você, o escolhido, precisa entender algo mais profundo. A sua maior força não está na sua capacidade de acolher, mas na sua soberania de negar o acesso. Ao manter a porta fechada, você não apenas protege a sua energia, mas também os obriga a encararem o abismo da própria imaturidade. O que acontece quando o espelho que reflete a verdade deles se quebra permanentemente e você se move para um futuro onde a sua calma nunca mais é negociável? Você se tornou o ponto de virada, e é por isso que seus velhos hábitos de dar voltas e abusar da sua bondade não têm mais para onde correr. O jogo acabou. Antes, sua paciência era o tapete macio onde eles pisavam enquanto ignoravam a responsabilidade. Agora que você estabeleceu um novo padrão de respeito próprio, o espelho que os fazia parecerem melhores quebrou. Eles não estão mais reagindo ao seu antigo eu, aquele que tolerava. Eles estão encarando a própria fragilidade sem o filtro calmante que a sua presença oferecia. Entenda o seu poder. Você não está apenas deixando de estar disponível. Você está retirando o oxigênio emocional que mantinha a ilusão deles viva. Cada vez que você escolhe a si mesmo e mantém a porta fechada, a bagunça, a irresponsabilidade e a falta de gratidão que eles despejavam em você voltam para o colo deles. Você se tornou a prova viva de que sua paz não é negociável e, ao fazer isso, transformou a sua ausência na consequência mais pesada que eles poderiam enfrentar. Sua soberania é a nova realidade deles. Mas se a sua ausência expôs a fragilidade que eles escondiam, resta uma verdade a ser revelada. O que acontecerá quando eles perceberem que esse arrependimento não é apenas uma fase temporária de sentir sua falta, mas sim a única fundação que lhes restou para construir o próprio futuro? Você já parou para pensar na raridade do que você ofereceu? O mundo sempre exigiu que você vestisse uma máscara de perfeição e batesse metas invisíveis para ser digno de afeto. Mas com você, eles tinham um refúgio, a permissão para ser humano. Sua presença era o único santuário onde as falhas eram aceitas, e a pressão para ser o melhor simplesmente sumia. Você não precisava se moldar, e foi justamente essa autenticidade, essa versão crua e verdadeira de você que eles tomaram por garantida.
Agora que você se afastou, eles estão enfrentando o mundo real, aquele onde tudo é estritamente uma troca. Eles percebem que a maioria das conexões são transacionais, baseadas no que podem obter em troca. O choque é claro. Seu apoio e seu afeto eram o único lugar onde não havia um contrato invisível. O vazio que sentem não é sua ausência, é o peso da exigência alheia voltando para cima deles. Você era a âncora que permitia que fossem imperfeitos sem afundar. E eles só sentem falta da sua paz, não da sua pessoa. Esse arrependimento é a prova final do seu valor, mas não é o seu problema. O seu foco agora não é olhar para trás e contar as perdas deles, mas sim proteger a energia que te fez tão insubstituível em primeiro lugar. Você já entendeu que o amor que você procurava no mundo sempre esteve em você. Foi o que você irradiava que fez com que eles sentissem falta da própria luz. E a verdadeira questão é, se a sua ausência os forçou a enxergar a própria escuridão, qual será o destino de quem nunca teve a chance de caminhar na sua luz? Você foi, durante muito tempo, o escudo silencioso que protegia a imagem deles no mundo. Sua presença funcionava como um filtro invisível, absorvendo atenção, suavizando suas falhas e garantindo que os outros vissem uma versão deles muito mais tolerável e madura. Você cobria a imaturidade deles com a sua calma e a inconstância com a sua lealdade. Mas agora que você se afastou e removeu esse escudo protetor, a verdade é inegável. Eles estão expostos. O mundo está vendo a bagunça, a falta de caráter e as desculpas que antes você disfarçava com a sua bondade. A visão agora é 100% nítida, e é por isso que o arrependimento deles é tão amargo. Entenda que essa exposição não é sobre vingança, é sobre clareza. Você não precisou fazer nada além de ser soberano em sua decisão de sair. A ausência da sua luz está forçando eles a confrontarem a realidade que evitavam, que sua força não era própria, mas emprestada de você. Agora, eles precisam lidar com o peso das consequências que antes você absorvia. Você está observando de longe como a vida deles desmorona sem o seu apoio inabalável. O maior choque para eles é que o mundo parou de lhes dar o benefício da dúvida, porque você removeu o único advogado de defesa que eles tinham. O arrependimento que sentem é pesado, mas ele não tem o poder de desfazer a sua escolha. Sua retirada não apenas os expôs, mas também o elevou a um novo patamar de autossuficiência. Contudo, existe uma pergunta fundamental que você precisa responder neste momento de soberania. Se o seu valor é inegável e a sua ausência gera um caos tão destrutivo na vida de quem te perdeu, qual é o preço exato que você deve cobrar de si mesmo para manter essa muralha de proteção? Sua partida não foi um castigo, você precisa internalizar essa verdade. Foi simplesmente a consequência final e inevitável das escolhas que eles fizeram. Você não bateu a porta por raiva ou vingança. Você a fechou porque o contrato de respeito foi quebrado de forma irrevogável. Ao se afastar, você declarou sua soberania, mostrando que sua energia e seu tempo não são um recurso infinito para ser explorado. O vazio que sentem agora é apenas o reflexo exato do que eles falharam em valorizar quando tinham sua presença de ouro ao alcance. Perceba o poder que reside na sua ausência. Você era o filtro silencioso, o estabilizador que fazia o caos deles parecer gerenciável e as falhas deles menos evidentes. Ao se retirar, você forçou a luz da realidade sobre as ações deles. Sem o seu espelho de apoio, eles estão agora encarando a própria imagem crua, sem o polimento que sua gentileza fornecia. Você não precisou de um discurso de vingança, você só precisou sair. E a verdade que se revela para eles é a punição mais dura, provando que sua partida foi um ato de clareza, não de emoção. Eles entendem o preço de te perder, mas a clareza é uma via de mão dupla. Sua jornada de soberania exige mais do que apenas fechar a porta.
exige reforçar a fundação. A verdadeira vitória não é vê-los lamentar, mas garantir que você nunca mais permita que sua paz seja confundida com disponibilidade. O arrependimento deles prova a fraqueza deles, não o seu valor. Mas o que então te garante que esta liberdade recém-conquistada é realmente inegociável e não apenas um intervalo antes da próxima tempestade? Assuma o trono significa entender que você não é uma opção. Você é o centro de gravidade da sua própria vida. Eles confundiram sua paciência com permanência, achando que sua lealdade era um cofre que poderiam saquear à vontade. Agora, o desespero deles é a prova incontestável do seu valor. Você é o padrão de excelência, e o fato de eles sentirem a falta do seu filtro de estabilidade, o filtro que fazia a vida deles parecer melhor do que era, é o que define o seu poder. Você não precisa correr atrás de reconhecimento. O arrependimento deles faz esse trabalho por você. O jogo acabou. O acesso a você era um privilégio, não um direito, e você fechou a porta para sempre. Você não é um aplicativo que se reinstala depois de perceber que ele drenava toda a sua energia e não entregava nada útil. Você é a força que estabilizava o caos deles, e quando essa força se retira, eles são forçados a enfrentar o espelho sem retoques. A instabilidade que eles sentem agora não é saudade, é o pânico de ter que lidar com a própria mediocridade sem o seu brilho para disfarçar. E é por isso que você mantém a soberania do seu espaço. E aqui está a verdade mais silenciosa e mais poderosa de todas. A sua decisão de não permitir o retorno não é apenas uma defesa de limites, é uma profecia. Enquanto eles estão presos no ciclo vicioso do arrependimento, revivendo o passado que perderam, você está caminhando para um futuro que eles nunca mais poderão tocar. Mas o que acontece com a capacidade deles de prosperar quando percebem que o crescimento que você está experimentando agora é algo que eles jamais conseguirão testemunhar de perto? Profetizo sobre a sua vida. A sua vitória não está apenas em seguir em frente, mas na clareza que você ganhou. Eles se arrependeram, mas você se tornou inalcançável, provando que você é o padrão que ninguém consegue copiar. Saiba que a sua ausência não é um vazio, é o espelho inquebrável que os força a encarar a verdade. Declare agora que o seu valor está selado, sua paz é inegociável e a sua força é a sua maior profecia. Você venceu. Para selar e manifestar esta vitória em sua vida, peço que você curta este vídeo, se ele tocou a sua alma, e se inscreva no canal para caminhar na força que é sua por direito. Comente o código 77 agora para selar a sua vitória e declarar que você é a força inabalável. E por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa lembrar que a sua presença é um privilégio.